A graça de Deus, Pai, lhe abençoe nesse vídeo, nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Que você seja abençoado com este canal, com este vídeo. Que esse vídeo possa, no nome de Jesus, agregar a palavra de Deus ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, antes de mais nada, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu. O canal Sementes da Fé, mais uma vez, chega para abençoar a sua vida. Desde já, total agradecimento a todas as pessoas que estão visualizando, estão seguindo o nosso canal. E você que não me segue, eu quero lhe pedir encarecidamente, nos siga, dê uma força, deixe seu comentário, você que está participando, vendo os vídeos. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente, meu amado. Canal Sementes da Fé com mais um vídeo para lhe abençoar. E nesse momento, meu querido, eu quero falar nesse vídeo sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo, eu quero falar sobre aquela igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja de grande valor, uma igreja de grande submissão, de grande visão, uma igreja de grandes testemunhos. A pergunta que não quer calar nesse vídeo: o que havia na igreja de Atos dos Apóstolos? Vamos parar para pensar, nós aqui que somos leitores da Bíblia, somos amantes das Escrituras Sagradas. Quero te convidar através desse vídeo, fica no vídeo até o final, eu tenho certeza que você será abençoado por esse canal, por essa palavra que será mencionada aqui nesse momento. Nós iremos falar sobre a seguinte temática: o que havia de fato na igreja de Atos dos Apóstolos. Avaliando o livro de Atos, fazendo uma leitura bem atenciosa dos detalhes dessa igreja, eu queria aqui lhe fazer essa pergunta e, através da palavra de Deus, esta Bíblia, que está aqui comigo, minha ferramenta de auxílio, eu queria aqui trazer essa resposta à luz do livro de Atos. Para você que tem um desejo de aprender, meu amado, obreiro, pastor, diácono, diaconisa, você que serve na obra de Deus, o que é que a igreja de Atos dos Apóstolos possuía que hoje falta em muitas igrejas? É uma pergunta interessantíssima de ser respondida pela palavra de Deus. E esse vídeo, querido, para você que vai ficar até o final, se você tem um papelzinho, tem uma caneta, eu lhe convido, eu lanço o desafio a você a estar fazendo a leitura total do livro de Atos, para que você tenha um entendimento geral do que era realmente aquela igreja. Então vamos aqui de uma forma expositiva, mencionando sempre a Escritura Sagrada. Ela é fiel para nos abençoar, para nos responder, nos orientar. Eu quero tentar aqui de alguma maneira responder essa pergunta. O que aquela igreja de Atos dos Apóstolos possuía? O que havia na igreja de Atos dos Apóstolos que nos falta hoje nos dias atuais? Eu vou mencionar aqui algumas coisas encontradas nessa igreja, e se você tiver mais algo que você encontrou relacionado a esta igreja, no livro de Atos, eu gostaria que você deixasse aí no seu comentário. Quero aqui poder contribuir para a edificação da sua vida, do seu trabalho, você que é um pastor, um obreiro, você que está iniciando agora no ministério. Eu vou mostrar para você aqui o que é essa igreja tão poderosa, essa igreja primitiva, não é verdade? É assim que nós chamamos ela, a igreja primitiva. O que é que a igreja de Atos dos Apóstolos ela tinha que falta hoje nos dias atuais? Vamos analisar o que ela tinha. E a gente traz para o contexto atual e analisa em relação aos nossos trabalhos, nossas igrejas, aquilo que nós estamos fazendo de fato na obra do Senhor. Mas o
que é que de verdade a igreja de Atos dos Apóstolos tinha na sua época. Vamos à Bíblia? Você tem uma Bíblia nas mãos, eu quero que você abra como base nesse momento Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 45. Vamos ver o que a igreja de Atos dos Apóstolos havia dentro dela, naquele ciclo de irmãos ali, naquele movimento de irmãos iniciante ali, o que é que havia naquela igreja que pode de alguma forma nos abençoar nos dias de hoje. Você que é um líder, você que está iniciando um trabalho, você foi vocacionado, foi ordenado por Deus a estar desenvolvendo a obra do Senhor. O que é que essa igreja tinha? Vamos aprender com ela. A Bíblia é o modelo. Amém? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44 e 45. A palavra de Deus diz assim: em todos e todos os que criam estavam juntos. Nós já vemos aqui a unidade. Era uma igreja de forte unidade. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo de número 45. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou seja, de necessidade. O que essa igreja, o que nós acabamos de ler aqui? Você que chegou aqui nesse vídeo, nós estamos falando sobre o que havia dentro da igreja de Atos dos Apóstolos. Essa igreja que nasceu ali, naquela festa, na festa de Pentecoste, onde os irmãos ali reunidos receberam o Espírito Santo, e a partir dali começaram as primeiras conversões, e essa igreja foi tomando uma proporção gigante, absurda. Mas o que de fato, o que tinha sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, que é mencionado no livro de Atos, que gerou nela um grande crescimento? São vários fatores que geraram o sucesso dessa igreja. Então nós acabamos de ler aqui que havia sobre aquela igreja bastante contribuição entre os irmãos. Os irmãos se ajudavam financeiramente. Os irmãos ajudavam financeiramente. A Bíblia diz: e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Ou seja, por que é que aquela igreja cresceu? Ela cresceu porque cada irmão se preocupava com a necessidade do outro irmão. Se a gente traz para esse contexto atual, irmãos, isso é difícil nos dias de hoje. Estou mostrando a você aqui o que a igreja de Atos tinha. Os irmãos vendiam propriedades, os irmãos abençoavam outros irmãos financeiramente. A Bíblia diz no versículo 43 que havia temor, sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos, ou seja, um mover sobrenatural acontecia naquela igreja. Primeiro, porque havia bastante contribuição, ou seja, os irmãos estavam juntos, uns com os outros, até nas suas necessidades. Isso é uma verdade absoluta. Agora veja que interessante. Se você vai no capítulo 4, vem comigo no capítulo 4, eu estou mostrando a você o que existia na igreja de Atos dos Apóstolos, que fez com que aquela igreja, a igreja primitiva, a igreja iniciante, ela viesse a ser tão poderosa, segundo as Escrituras. Estou lhe mostrando o que havia dentro dela. Número 1, bastante contribuição e ajuda para com os irmãos e para com o trabalho da igreja. É bíblico, não é palavra do pastor. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Havia contribuição, bastante contribuição entre os irmãos. Os irmãos se ajudavam.
E por isso a obra crescia, e por isso a obra se expandia, e por isso a obra avançava. Se a obra de Deus está estagnada, ela precisa do auxílio dos irmãos, financeiramente também. Ah, pastor, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra aqui na terra, ela é feita com areia, ela é feita com tijolo, ela é feita com ações sociais, trabalhos evangelísticos, e tudo isso custa dinheiro. A construção de um templo, a construção de um projeto social, patrocínio para projeto social, tudo isso envolve a área financeira. E muita gente tem dificuldade. Eu mesmo, pastor Luiz, tive muita dificuldade, ainda tenho dificuldade em falar quando se trata de dinheiro, mas é algo, querido, que havia nessa igreja. Contribuição. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o verso 33, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, está falando da igreja de Atos, havia o quê? Abundante graça. O que tinha na igreja de Atos? Abundante graça. Bastante contribuição, bastante graça, favor entre ambos os irmãos da igreja. Bastante graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estou trabalhando bem pertinho os textos. Versículo 47, a palavra de Deus diz assim, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor às igrejas aqueles que se haviam de se salvar. O que havia na igreja de Atos dos Apóstolos? Bastante contribuição, bastante graça envolvendo todos os irmãos, o favor de Deus caía sobre aqueles irmãos, e em terceiro lugar, bastante louvor. Era uma igreja poderosa em louvor. Havia louvor. O povo louvava a Deus com alegria, com sinceridade, com o coração aberto. Por isso aquela igreja era poderosa. Agora você vai no versículo 42, Atos 2, 42, a palavra de Deus diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas o quê? Orações. Ou seja, havia bastante mensagem, palavra sobre aquela igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra, na comunhão, bastante comunhão, no partir do pão, todos partiam o pão unidos, e nas orações. Bastante palavra, bastante comunhão, partir do pão, oração. Você quer ver oração? Atos 4:31, me lembrei aqui agora, ó. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam todos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja de bastante contribuição, uma igreja de bastante graça, de bastante louvor, de bastante comunhão, uma igreja de bastante oração. O povo orava tanto, irmãos. O povo tinha tanta vida com Deus, a igreja de Atos tinha tanta vida com Deus, tanto joelho no chão, que eles oravam e o poder de Deus descia. Eles oravam, querido, e o lugar onde eles se reuniam, que eram lugares aleatórios, a igreja, menina, ela tinha essas dificuldades, mas aonde eles se reuniam ali, em meio às perseguições do Império Romano, os lugares onde eles se reuniam eram lugares marcados por muito louvor, muita comunhão, muita contribuição, auxílio, ajuda dos irmãos.
todos se ajudavam, ninguém fazia nada sozinho. E outra, um lugar de muita palavra, muita doutrina, muita pregação, um lugar de muito louvor, um lugar, querido, aonde o povo orava demais. A igreja de Atos era uma igreja que orava, tinha muita oração, irmãos. Por isso aquele povo venceu, por isso aquele povo alavancou o ministério, por isso que aquele povo alavancou aquela igreja. É uma junção de coisas, você consegue observar? É uma junção de coisas que fazia aquela igreja ser a igreja que foi. Contribuição, graça, louvor, comunhão, doutrina, partir do pão, mensagem poderosa, palavra de Deus pregada, oração. O povo orava, meu irmão. O povo orava. Não é igual nos dias de hoje, não. Que ninguém ora, ninguém quer orar. Ora só quando vai na igreja, ora só quando o pastor ali chama os irmãos para orar. Não, o povo orava. O povo tinha vida de oração. Mensagem, tinha mensagem de Deus. Não é igual hoje, não. Eu vou em muito lugar, irmãos. Eu já preguei em muito lugar e ainda prego em muitos lugares. Hoje, dependendo do culto e da igreja que você for, irmão, você chega lá para pregar, você tem uma mensagem lá de 1 hora, você tem... A mensagem, ele é o centro do culto, para começar. Tem que haver louvor? Tem. Tem que haver oportunidade? Tem. Mas quando você vai pregar uma palavra, você não tem tempo para pregar uma palavra. Eu sou pregador, já fui em igrejas onde eu chegava para pregar, dava oportunidade para Deus e o mundo, na hora do pregador pregar, 10 minutos de mensagem. É tanto louvor, é tanto... Me desculpe aqui, irmãos, a igreja tem que ter louvor, viu? A igreja tem que ter louvor. Você tem que sim dar as oportunidades ali para alguns irmãos, sim, mas é tanta oportunidade, é tanto louvor, aí chega na hora da palavra, o pregador não tem como pregar a palavra, não tem como trazer o alimento que ele preparou ali, que Deus deu para ele, para entregar para a palavra. Eu falo isso para pastores. Você que está regindo um trabalho, querido, a palavra sempre será o centro. A palavra sempre será o centro. Não encurte o tempo da palavra de Deus na sua igreja, meu irmão. Não encurte o tempo da palavra de Deus na sua igreja. A palavra, querido, ela é o centro das nossas reuniões. Por isso essa igreja cresceu. Na doutrina, no gotejar da palavra. É uma junção de coisas. Sua igreja, não pode, a palavra, querida, ela tem que ser o centro. Você tem que dar tempo no seu culto para a palavra ser lida, para a palavra ser mencionada, pregada, ensinada para os irmãos. Por isso que existe hoje muitos fracos no nosso meio, doentes. São 40 minutos de louvor. Aí o pregador vai pregar a palavra, ele tem 15 minutos para dar uma palavra e encerrar no horário. Quantos e quantos lugares que eu cheguei para pregar e eu vi aquele mover, Deus com aquela mensagem maravilhosa. Eu tinha 10 minutos para pregar e 40 de louvor, músicas sendo cantadas. Meu irmão, tá tudo errado. Tá tudo errado, me desculpe. Você pode até me criticar aqui nesse vídeo, mas tá tudo errado, irmãos. A igreja precisa de louvor? A igreja precisa que os irmãos se desenvolvam? É claro que sim, meu irmão. Mas tem que ter tempo para a palavra, tem que ter tempo para oração. Pôr esse povo para orar, tem que ter tempo, irmãos. A igreja tinha bastante mensagem, bastante louvor, bastante poder, mas você tem que saber organizar isso e não roubar o tempo mais precioso do culto, que é a pregação, que é a exposição da palavra de Deus. Essa exposição aqui, ó. Fica aqui a dica, com todo carinho e respeito, a todos os líderes, pastores que estão me vendo. Amém? E para encerrar, por que essa igreja foi tão vencedora? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz que o lugar se movia. Por que o lugar se movia? Porque aqui a igreja era uma igreja poderosa. Ela sabia trabalhar com a palavra, ela sabia fazer os irmãos ter vida de oração, ela sabia fazer os irmãos ter comunhão uns para com os outros, ela sabia fazer os irmãos contribuir, tirar a mão do bolso, irmãos, tirar a mão do bolso. Ajudar a obra de Deus, patrocinar a obra de Deus. Porque tem gente que quer altar, irmãos, mas não tem coragem de dar 10 reais na obra de Deus.
Vou falar aqui. Tem gente que quer cargo na igreja achando que é alguma coisa, é posição. É tanta briga por cadeira e posição em cima de altar, meu irmão. Mas a pessoa não tem coragem de investir na obra de Deus em nada. Ela investe em tudo. Mas na hora de tirar a mão do bolso, ela não tem coragem de comprar 100 tijolos para a igreja, para a edificação do templo. Ela não tem coragem de comprar uma cesta básica para fazer um trabalho social, ir numa rua, procurar alguém necessitado e doar. Você está entendendo? Você está entendendo aonde eu estou levando essa conversa? Então é sobre isso. A igreja de Atos, bastante contribuição, bastante graça, bastante louvor, bastante mensagem. Tinha palavra, meu irmão. Tinha mocotó de Deus pro povo. O povo não deixa o povo crescer na graça e no conhecimento. Tinha mocotó de Deus pros irmãos. Saco vazio não para em pé, meu irmão. É só barulho, 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 barulho. Não vai levar ninguém a nada. Mas era uma igreja que pregava a palavra. Era uma igreja de bastante oração, bastante poder. Fica aqui, querido, para você, a igreja de Atos dos Apóstolos. Foi uma igreja que marcou uma geração. Foi uma igreja que ela é referência para aqueles que amam a palavra de Deus. Que esta igreja seja também uma referência para você, meu irmão. Que Deus lhe abençoe. Peço aqui desculpa aos irmãos se falei algo aqui que desagradou os irmãos, mas a verdade tem que ser exposta. A palavra de Deus tem que ser exposta. O que eu falei aqui é a mais pura verdade. E que o Senhor abençoe o seu trabalho. Você que está na frente de uma obra, você que está na frente de um trabalho, você que está começando agora. O desejo do coração do pastor Luiz aqui é poder ensiná-los poderosamente a palavra de Deus à luz da Bíblia. Esse é o desejo do meu coração. E que nós possamos copiar, porque isso é válido. Paulo disse, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Paulo imitava Cristo. Então por que é que nós líderes, nós pastores, nós que estamos na frente de um trabalho, nós que estamos na obra de Deus, por que é, irmãos, que todos os envolvidos, por que é que nós não podemos imitar o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos? Eu vejo de tudo, irmãos, eu ando muito, eu rodo muito, eu já vi de tudo. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, a sua essência, parece que está ficando cada vez mais escassa. Que Deus abençoe você, que o Senhor Jesus possa ter aberto o teu entendimento e que a igreja de Atos dos Apóstolos seja uma referência para você, aonde você estiver na obra de Deus. Deus abençoe você poderosamente. Não se esquece, compartilha aí esse material do canal Sementes da Fé e abençoe a obra de Deus, semeando essa semente de fé. Abraço do pastor Luiz, um abraço.